Olá, que a graça de Cristo esteja na sua vida e no seu lar também. Hoje na nossa aula da Escola Dominical nós vamos estudar o Salmo de número 103, dos versos de 1 a 6, e vamos falar sobre o louvor irrestrito a Deus. Escute essa mensagem até o fim, Deus tem algo para falar ao seu coração, que Ele o abençoe e que você esteja aberto à direção do Senhor. O foco de muitas pessoas neste momento em que vivemos está geralmente nas dificuldades que muitos estão passando e não nas soluções que estão sendo apresentadas. E muitas vezes as informações negativas são repassadas e repassadas, e as mentes ficam assim ocupadas dessas informações negativas, e essas informações são passadas também nas conversas, na mídia, nos aplicativos, entre grupos e em quase, enfim, todos os lugares. E cria-se então um ambiente de verdadeiro martírio mental, onde não há saída, não há soluções a curto, médio e até em longo prazo. E isso, para o imediatismo de um tempo pós-moderno, é um verdadeiro martírio, é o encarceramento da alma das pessoas. O salmista aqui no Salmo 103, de autoria de Davi, ele convida os ouvintes a louvar a Deus com aquilo que é tido como um louvor universal por todos aqueles que estudam este texto. O salmista nos convida a louvar o Senhor e louvar com a alma. Os versos 1 e 2 nos falam um pouco sobre isto, onde o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não só a alma, mas em tudo que há nas pessoas também. Aqui no verso 20 ele diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Então, também além da alma das pessoas e também em tudo que há em nós, também os anjos. E também o verso 20 diz: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. E no verso 22, e ele fala ainda no 21, vós ministros seus. E no verso 22, bendizei ao Senhor vós todas as suas obras. Então, na verdade, o que esse salmo está falando? De um louvor irrestrito a todas as pessoas. Então veja, todos nós temos dificuldades, mas se nós focarmos nas dificuldades, nós não encontraremos o alívio para procurar as soluções que são necessárias para sanar essas dificuldades. Então essa é a grande questão. Então focar nas dificuldades nos traz amargura, nos traz um senso de injustiça, um senso de abandono, um senso de que não vamos chegar a lugar algum e que não há solução para a questão em que estamos envolvidos. Às vezes é uma doença, às vezes é um problema financeiro, às vezes é a desilusão com o sistema governamental, às vezes é até desilusão com Deus. A pessoa acredita que Deus não lhe abençoou, não lhe concedeu bênçãos à sua vida. Então veja que o salmista, em primeiro lugar, nos chama a bendizer o Senhor por tudo. Então os versos 1 e 2, que nós já lemos uma parte, e o verso 22 nos chama a atenção sobre isso. Bendiga a minha alma ao Senhor, diz ele aqui, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. O verso 22 nos diz: bendigam o Senhor todas as suas obras e em todos os lugares do seu domínio, bendiga a minha alma ao Senhor. Então,
significa, o salmista está nos ensinando que ele, que crê num Deus tão grandioso, que fez os céus e a terra, é o Deus dos impossíveis, é o Deus de todo poder. Como Jesus, quando foi assunto aos céus, já ressurreto, disse aos seus discípulos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso significa que Jesus tem todo o poder, ele está sentado lá no trono, ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre, e ele tem todo o poder. Então, esse é o Deus que nós cremos, um Deus que é muito maior do que os nossos problemas. Isso nos chama a atenção de louvá-lo. Quando nós o louvamos, nós acabamos encontrando também a solução para as nossas dificuldades. O salmo começa e termina com a benção, o chamado a bendizermos o Senhor. E no primeiro e no último versículo, o salmista exorta a sua própria alma a bendizer o Senhor, a falar bem do Senhor, a reconhecer as misericórdias, reconhecer o poder, reconhecer a graça, a salvação do nosso Deus. Então, quando nós começamos a fazer isto, nós estamos no caminho já para as soluções das dificuldades. O Salmo 104, no verso de número 1, também diz: bendiga a minha alma o Senhor, Senhor Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade. Então veja que o ser que Deus criou, as suas criaturas, são convidadas a adorar o Senhor por aquilo que Ele fez e Ele continua fazendo. Então, antes de mais nada, de você pensar em soluções, comece então a louvar o Senhor. Comece a ser dirigido pela vida espiritual. Não seja dirigido pelas catástrofes, pelas dificuldades, pelas pandemias, mas seja dirigido pelo louvor, o louvor irrestrito ao Senhor, que ele começa louvando a Deus por tudo. Em segundo lugar, é um louvor por causa dos benefícios que Deus tem dado. Nos versos 3 a 5 aqui, o salmista então diz: é Ele quem perdoa as suas iniquidades, os seus pecados, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Então louve a Deus pelos benefícios que Deus tem dado. O Salmo de número 130 diz: é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Os benefícios do Senhor são benefícios na vida espiritual daquele que crê nesse Senhor. O perdão, a salvação da morte e da perdição eterna, a vida em abundância, como Jesus diz: eu vim para que tenham vida em abundância, e o vigor até o final da vida. Salmo 92 diz que os idosos, os velhos, ainda na velhice darão frutos. Então, quando a pessoa está bendizendo o Senhor, ela vai colher então esses resultados aqui, e ela vai louvar ao Senhor pelos benefícios que Ele tem dado. Matthew Henry, um grande puritano, ele diz que Deus perdoa, ainda que pecamos, mesmo involuntariamente, e arrependemo-nos. Essa é a ideia aqui. Tito 2,14, Paulo falando ao jovem pastor, diz: ele se referindo a Jesus, deu a si mesmo por nós, quer dizer, Jesus se ofereceu a si mesmo por nós, a fim de nos remir ou nos libertar de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Então veja, Jesus se deu a si por nós, a fim de nos libertar de toda a iniquidade. Por que Jesus veio? Não só para ser considerado um grande líder ou o autor do cristianismo, mas Jesus ser aquele que vem trazer, de um lado, o homem é pecador, do outro lado, ele necessita da salvação
porque ele é pecador. Então a salvação vai trabalhar no pecado que está no ser humano. Veja que o benefício primário da graça de Deus é o perdão dos pecados. E Deus mostra-se compassivo com o povo que está arrependido. Então, em vez de lamentar uma situação difícil, comece a reconhecer os benefícios do Senhor, como o salmista, que sem dúvida tinha muitos inimigos, muitas dificuldades para o reinar naquela época, ele estava então louvando a Deus pelos benefícios que Deus havia dado a ele. Então veja, não basta só nós então louvarmos a Deus por tudo, pelos benefícios, mas há um terceiro e última lição até o verso de número 6. Nós somos chamados a louvar o Senhor pelo seu julgamento ou pela sua justiça. O verso 6 diz: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Aqui o sentido de justiça é no sentido de vindicar ou trazer essa justiça, ou de proteger pela justiça divina. Veja que o Senhor faz justiça e julga todos, não só aqueles que de fato creem também. Ele faz isso, o texto está falando que ele justifica, ele está fazendo justiça a todos. E o Senhor julga todos os oprimidos, né? Ele vai julgar, né? O julgamento pode ser rápido, pode ser na outra vida, mas ele há de julgar. Então essa é a questão importante. Uma das coisas que eu sempre tenho falado sobre justiça é que muitas vezes as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Lembre-se que a Bíblia fala que é horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Eu me lembro uma vez que alguém me criticava como pastor, não foi nesta igreja, a última que eu estou, mas muito tempo atrás, e alguém falou horrores sobre a minha vida, né? Graças a Deus ela veio falar comigo. E ela então, de um tom bastante irônico e bastante sarcástico, ela então começou a debochar do Evangelho. E eu disse então a ela: olha, a minha mão é pequena, mas a Bíblia fala que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, a mão de Deus é grande. Então, sempre que o Evangelho é menosprezado, o Deus desse Evangelho é menosprezado, sempre que aquelas pessoas que estão ao seu lado são menosprezadas, Jesus também é menosprezado. Lembra-se quando Jesus disse que quando nós deixássemos de fazer amar as pessoas que estão à nossa volta, visitando, por exemplo, os encarcerados, dando um copo de água a alguém que precisa, Jesus diz: a mim o fizestes, quando nós o deixamos de fazer. Então, quando nós lembramos a questão da justiça, talvez nos pareça que Deus está ausente de tudo que está acontecendo, quando na verdade Deus está tremendamente agindo em todas as causas, em todas as coisas, e Deus está olhando cada situação que as pessoas estão passando. E veja que o Senhor faz justiça e julga todos, e o Senhor julga especialmente todos os oprimidos, diz o salmista. Quando as pessoas não entendem que Deus está julgando, querem agir por suas próprias mãos. Tiago, o apóstolo, no capítulo 1, verso 20, um texto que eu gosto sempre de lembrar também, Tiago diz: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. O fato de você ficar bravo, isso não vai resolver a questão. Então esteja bendizendo o Senhor pelo seu julgamento. Mateus 6,6, Jesus no Sermão do Monte diz: felizes ou bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. No Salmo 23, no verso 3, o salmista diz: guia-me pelas veredas ou pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Então é uma oração pedindo que Deus nos ajude a que andemos nesse caminho também da justiça.
Paulo fala em Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Em Efésios, no capítulo 4, aliás, no capítulo 6, no verso 14, Paulo diz então aos crentes de Éfeso: portanto, fiquem firmes, cingindo-se ou cobrindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. É como ele fala sobre a armadura de Deus, mostrando a armadura daqueles que iam para a guerra. Nós temos uma guerra espiritual. E ele diz lá em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e sim contra os principados e potestades. Então nós temos que buscar a verdade, cingindo-se com a verdade, vestindo-se com a verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. Jesus também fala no Sermão do Monte, em Mateus 6, no verso 33, ele diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Qual a decisão que eu tomo nesta mensagem do Salmo 103, que trata do louvor irrestrito? A decisão que eu posso tomar é não focar nos problemas. Os problemas estão aí, precisam soluções, nós precisamos de sabedoria, precisamos tomar decisões sábias, nós precisamos decidir qual o melhor caminho que Deus está então apontando. Mas perceba o que o salmista está dizendo no Salmo 34: bendirei em todo o tempo o Senhor, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, independentemente da situação que você está passando, ou vai passar, ou já passou, esteja bendizendo o Senhor em todo o tempo, e que o seu louvor esteja nos seus lábios. Em vez de você estar reclamando, você esteja bendizendo o Senhor. Outro texto que nos chama a atenção para a aplicação desta mensagem está em Hebreus 13, no verso 15, quando o autor aos Hebreus diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que você possa, então, nesse momento de dificuldades que muitos passam, você possa então decidir louvar ao Senhor com um louvor irrestrito, como o salmista Davi resolveu fazer. Leia novamente esse salmo. Nós estudamos apenas os 6 primeiros versículos e pontuamos o último, mas leia todo o salmo e veja como você aplicaria mais verdades da palavra de Deus no seu coração e na sua vida. Que o Senhor o abençoe e o guarde, que o louvor esteja sempre nos seus lábios, o louvor ao Senhor. Que Ele o abençoe. Amém.